O que a gente pode encontrar no nível 1 de suporte? Uma pessoa assim, com mais independência, né? Que é verbal, ou seja, que se comunica, que interage, que busca pares, que tem menos estereotipias, menos os sintomas do autismo, então, com menor frequência, ou às vezes que não tem uma restrição alimentar, ou que a restrição alimentar não traz tanto prejuízo, tá? Que não tem, às vezes, ecolalia, que é essa coisa de ficar repetindo frases, né, se repetindo palavras. Então, o nível seria o nível de suporte 1. Então, ele precisa, como o Jonas estava falando, de ter prejuízo sim, né? Porque senão não estaria encaixando dentro dos critérios diagnósticos, né, autismo? Mas é um prejuízo mais brando, mas mesmo assim precisa de apoio. Só que precisa de menos apoio, tá? Porque ele desenvolve uma independência maior. No nível 2 de suporte, aí a gente já encontra alguns déficits sociais mais evidentes. Então, por exemplo, às vezes aquele aluno, né, se for um adolescente ou mais novo, que na sala de aula tende a se isolar mais. Então, assim, de não buscar muito a comunicação, de talvez ter ecolalias, como eu disse, de ter mais estereotipias, mais a restrição alimentar poder trazer um maior prejuízo, né, assim, mais comportamentos repetitivos, né, por exemplo, movimento de flap, né, de ficar balançando os braços, ou de ficar fazendo movimento para frente. Então, a pessoa apresenta um nível maior dos sintomas, portanto, ela vai precisar de mais suporte, às vezes de família, às vezes de um profissional de AT, né, que é o acompanhante terapêutico. E o nível 3, esse realmente é onde o suporte ele é um apoio muito substancial, né, assim, normalmente a gente vai ver esses casos de nível 3 que tem um AT, é o que precisa de AT mesmo, que acompanha terapêutico, que precisa muito mais de intervenções, muitas áreas, né, assim, que a gente estava conversando sobre, você estava falando agora sobre os critérios diagnósticos, então ela vai apresentar mais desses critérios, e com mais frequência, maior intensidade, duração. E com prejuízo em vários domínios. Com prejuízo em vários domínios. Então, a linguagem, né, assim, a comunicação está muito mais prejudicada. Então, se a gente encontrar paciente não verbal, né? Paciente não verbal, ou mesmo que for verbal, assim, com muita dificuldade na comunicação. Né, com maior dificuldade na comunicação, mas normalmente nível 3 a gente não tem autista nível 1, 2 que não tem uma comunicação adequada, é 3. Assim, uma criança com muito prejuízo que não fala ainda é 3. Então isso é legal a gente frisar aqui, por exemplo, quem está no nível 3 com intervenção pode passar para o nível 2? Sim, esse é o objetivo, inclusive, que ele desenvolva mais habilidades com as intervenções. Então no nível 3 a gente vê um maior prejuízo, né? A gente vê ecolalias, vê estereotipias, né, ocorrendo, maior rigidez para adaptar, tanto cognitiva, né, às vezes atraso intelectual, inclusive, tanto cognitiva quanto rigidez de comportamento adaptativo, sabe, de rotina. Assim. Então, se no nível 2 a pessoa já tem dificuldade, às vezes, de mudar uma rotina, de fazer